Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com o coração cheio de alegria e, acima de tudo, com o desejo de abençoar a sua vida através da Palavra de Deus. Hoje no programa eu quero falar sobre língua, bênção ou maldição. Vamos mostrar dentro dessa mensagem o cuidado que nós devemos ter com essa poderosa ferramenta de trabalho que é a nossa língua, que ela possa ser instrumento de bênção e nunca de maldição. Fique conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler na Epístola de Tiago, capítulo 3, o verso de número 5. Diz assim, assim também é a língua, um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O versículo 9 diz assim, com ela, ou seja, com a língua, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Pois bem, baseado nesse capítulo e nesses versículos que li, eu quero falar sobre língua, bênção ou maldição. Língua, bênção ou maldição. O capítulo 3 de Tiago é, na verdade, um capítulo interessante e que nós devemos ler com muito cuidado, com muita atenção. Por quê? Justamente porque aqui nós encontramos alguns ensinamentos que podem nos ajudar a ter uma vida abençoada e abençoadora. O versículo, para a gente entender qual que é a proposta, Tiago está mostrando da grande dificuldade que nós temos de gerenciar, de dominar esse pequeno membro que nós temos no corpo chamado língua. Todos nós sabemos que quando a gente está falando de língua, a gente está falando dessa ferramenta poderosa que Deus nos deu, não é que é o dom da fala. Falar, como um dos órgãos de sentido que Deus nos deu, a capacidade de falar, a boca fala, não é geralmente o que o coração está cheio, diz a Bíblia. Não é? Agora nós precisamos saber que palavras, elas têm efeito tanto benéfico quanto maléfico. Eu tanto posso ser um instrumento de bênção, ou seja, a minha boca, e consequentemente, dentro dessa ótica do capítulo 3 de Tiago, a minha língua pode ser instrumento de bênção ou pode ser instrumento de maldição. Vai depender da maneira com que eu a use. E o mais interessante, não é que aí a gente precisa ponderar, pensar com muito carinho, é que esse é um dos poucos instrumentos que quanto mais usa, mais afiado fica. Se você usa uma enxada, por exemplo, vai chegar uma hora que você vai ter que reafiar uma faca de igual forma. Mas a língua, quanto mais usa, mais afiada ela fica. Mas vamos para o texto. Vamos olhar alguns princípios aqui que Tiago nos ensina. Veja só, o versículo de número 1 do capítulo 3, ele vai dizer assim, meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, primeira coisa, a gente precisa
ter muito cuidado quando você deseja ser muito sábio, achar que você é mestre, que você ensina, não é? Que você tem muita graça para ensinar. Tiago está dizendo, muitos de vós, não sejais mestres, sabendo que Deus vai cobrar com mais dureza de quem ensina. Muito de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aí ele vai dizer, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vamos continuar lendo para a gente entender. Ora, ele vai fazer aqui uma ilustração. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aquele cavalão com aquela força muitas vezes maior do que a da gente. A gente consegue dominar um cavalo com uma corda, com um cabresto, com um freio que a gente coloca na boca dele. E ele vai continuar dizendo, vede também as grandes naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde a vontade daquele que as governa. Imagina aquele navio enorme, com um pequeno leme, a pessoa domina aquela grande embarcação. Tiago está usando aqui uma linguagem de figura. Aí ele vai, depois de dar essas duas ilustrações, que é a dos animais, que são dominadas pelos freios nas bocas e também pelo leme que você governa o navio, o versículo 5 ele diz, assim também, e aí que está a expressão, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Para você colocar fogo numa floresta e arrebentar, você acabar com uma floresta, você não precisa de muito fogo. Você precisa de quê? Você precisa de um palito de fósforo. É o suficiente para você pôr fogo numa grande floresta. Tiago ensinando. Aí o versículo de número 6, ele vai dizer, a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que versículo forte. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência a gente vai explicar o que Tiago está querendo nos ensinar aqui. 1 minuto só e a gente já volta com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo acerca do estrago que a língua pode fazer se a gente não tiver cuidado com ela. Veja o versículo 6 do capítulo 3 de Tiago. A língua também é um fogo. Como no mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Agora, ele vai nos dar uma informação que eu quero usar o versículo 8 para mostrar essa informação. Olha o que Tiago está dizendo para nós no versículo 8. Isso aqui é importante a gente ter consciência. Ele diz assim, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. Olha o que ele está dizendo. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Mas e aí? Tiago está dizendo que homem algum é capaz de dominar sua própria língua? E é um fato, queridos. Para fazer essa explicação, ele usa o versículo de número 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais, do mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas o próprio homem, que tem poder de dominar todos os animais, que consegue administrá-los, gerenciá-los, domá-los, não consegue dominar esse pequeno membro chamado língua. E é aqui, irmãos, que está o grande problema da vida. Há tantas pessoas feridas, há tantas pessoas machucadas, há tantas pessoas que até morreram. Por quê? Por causa de palavras que foram ditas sem cuidado, sem nenhum tipo de juízo. Eu preciso ter consciência que a bênção e a morte e a vida, diz um Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu preciso ter consciência de que a minha boca, ela pode ser manancial de bênção ou manancial de maldição. Vai depender da maneira com que eu vou usar esse poderoso instrumento chamado fala, que é a capacidade de falar, de transmitir ideias. Agora, veja só, se isso é verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ajuda em Deus. Porque se eu, como homem, na minha própria natureza, eu não consigo dominar a minha língua, eu preciso de buscar ajuda em Deus. E quem é que pode me ajudar? O Espírito Santo. É Jesus que pode me ajudar através do Espírito Santo, dando-me controle dessa natureza humana tão perversa e tão tendenciosa a falar mal das pessoas. Olha só o versículo de número 9. Com ela, ou seja, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Essa mesma língua, ela em alguns momentos são usados para abençoar, em outro momento são usados para amaldiçoar. Mas aí ele vai dizer que a gente precisa ter cuidado, que isso não pode acontecer na vida de um cristão. Ele está fazendo uma afirmação, mas ele vai mostrar também que nós podemos dominar a nós mesmos através do Espírito Santo. É por isso que você não pode, e eu não, muito menos, não posso vencer na vida cristã se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo. Quantas amizades, quantas pessoas que viviam uma vida abençoada, mas faltou o quê? Cuidado, a atenção com relação ao falar, e a pessoa acabou perdendo amizades, casamentos, né? De vez em quando a gente vê ministros, grandes políticos, entendeu? Que não sabe usar a sua fala e fala mais do que precisa. E às vezes no lugar errado, para as pessoas erradas. E aí o que acontece? Aquele adágio popular que diz que o peixe morre é pela boca, porque a pessoa não tem cuidado e acaba falando o que não deve e compromete toda a sua trajetória por causa do descuido. Então esse assunto é um assunto muito sério, muito sério. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E que essa pergunta eu já fiz para mim quando preparava essa mensagem. Como é que você tem usado? Como é que eu tenho usado a minha língua? Ela é instrumento de bênção ou ela é instrumento de maldição? Eu tenho usado a minha língua para abençoar as pessoas ou eu tenho usado a minha língua para amaldiçoar as pessoas? É uma pergunta que precisa de resposta.
E eu preciso ter a honestidade de julgar, de avaliar a mim mesmo. E eu sugiro que você faça o mesmo. Pare para refletir sobre esse tema. Pare para refletir sobre os desastrosos conflitos que às vezes uma língua mal gerenciada acaba fazendo. O fogo que às vezes uma palavra mal falada incendeia. Quantos prejuízos, quantas lágrimas, quanto choro, quanta adversidade. Por quê? Porque não soubemos usar a nossa língua para abençoar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e no último bloco nós vamos mostrar, dentro dessa mensagem, a importância de você ter cuidado com a sua língua. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nós queremos concluir a mensagem que estamos desenvolvendo. Língua, bênção ou maldição? E eu encerrei o segundo bloco dizendo de quanto prejuízo a língua pode proporcionar se ela não tiver a administração do Espírito Santo. Olha só o versículo de número 10 do capítulo 3 de Tiago. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas aí, Tiago vai dizer, como que eu devo agir? Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está dizendo que nós não podemos permitir que a nossa boca seja instrumento do mal. Eu não posso usar a minha língua para ficar falando mal das pessoas, para ficar caluniando as pessoas. Irmãos, se a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado, a gente evitaríamos muitos problemas. Hoje, as pessoas vendem informações que nem sempre tem certeza que se aquilo é verdade. Às vezes uma pessoa chega e diz uma maldade para a gente, uma coisa de uma pessoa, e sem saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente procede, a gente já continua multiplicando aquilo, levando aquilo para frente. Isso não é cristão, isso não é correto. Então nós precisamos pensar. E a gente vai fazendo isso até o momento que alguém faça isso com a gente. É muito ruim quando alguém diz algo de você que você realmente não merecia ouvir aquilo, e aquilo que não procede, aquilo não é verdadeiro, não é? Então, se eu não quero que isso aconteça comigo, eu também não posso fazer o mesmo com outras pessoas. Olha só o versículo de número 11 desse capítulo. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago está perguntando, escuta, de um mesmo manancial pode jorrar dois tipos de águas? Água doce e água amargosa? Ou seja, coisa boa e coisa ruim? Que Deus me ajude. Que Deus te ajude. Vamos refletir um pouquinho mais, vamos cuidar um pouquinho mais da nossa língua, vamos evitar dizer aquilo que não vai edificar. Tem coisa, irmão, que não vai edificar eu passar para frente. Eu tenho um pensamento para mim,
que talvez pode te ajudar. Eu digo sempre o seguinte: se você pensar 2 vezes antes de falar uma vez, você falará 2 vezes melhor. Vou repetir. Se você pensar 2 vezes antes de falar uma vez, você falará 2 vezes melhor. É isso. Em síntese, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente pensa para falar, a gente fala menos coisas que não edificam. A gente fere menos, a gente maltrata menos, a gente machuca menos. Existem casamentos que estão falidos e outros que já faliram, outros que estão falindo. Por quê? Porque o cônjuge não tem cuidado. O marido fala sem nenhum pudor para sua esposa, palavras pesadíssimas. A língua é afiada, não pensa 2 vezes em falar o que vem na boca. E às vezes, uma palavra dita, por mais que você se arrependa, você já falou. Você já viu aquela ilustração de alguém que falou mal de uma outra pessoa e depois se arrependeu e foi pedir perdão? E ele disse: eu te perdoo, mas eu gostaria de fazer um pedido para você. Antes, eu vou pegar um saco de pena num dia de bastante vento, vou subir no alto de um monte e vou jogar esse saco de pena. E depois, você recolha todas as penas. Se você conseguir trazer para mim, está tudo certo. É óbvio que essa pessoa jamais vai conseguir trazer. Por quê? Porque depois que espalhou, é impossível você ajuntar todas aquelas penas. Assim é, irmãos, a palavra dita que não procede da verdade. Vamos ter cuidado, isso dentro do casamento. Vamos ter um pouquinho mais de prudência no nosso ambiente de trabalho. Vamos ter um pouquinho mais de cuidado dentro da igreja. Quando falar de um irmão ou de uma pessoa, mesmo de políticos. Porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Por mais que a pessoa tenha erros, por mais que a pessoa tenha falhado, eu não tenho o direito de julgar ninguém. Um dos princípios jurídicos é que, até que se prove qualquer tipo de coisa, todo mundo merece o benefício da dúvida. E eu não posso dizer daquilo que eu não sei. Eu não posso divulgar aquilo que não sei. A minha boca, ela tem que ser instrumento de bênção e nunca instrumento de maldição. Eu tenho instruído os nossos pastores na igreja que presido para termos cuidado, porque eu, como líder, se não tomar cuidado, daqui a pouco eu estou amaldiçoando pessoas. Porque tem pessoas más, tem pessoas que fazem coisas ruins, mas mesmo que isso aconteça, eu não tenho o direito de amaldiçoar ninguém, e você de igual forma. A minha boca precisa ser instrumento de bênção. Agora, dentro de nós há uma natureza humana perversa, e eu estou dizendo nós, eu não estou dizendo você, todos nós, inclusive esse que vos fala. Precisa de muita ajuda de Jesus. Precisa de muita ajuda do Espírito Santo para conseguir dominar a si mesmo. Que Deus me ajude. Que Deus te ajude a viver uma vida para o Senhor e que a nossa língua seja um manancial de bênção. Eu encerro repetindo um versículo que eu já citei aqui, que está em Provérbios. A vida e a morte estão no poder da língua. Que você seja ou um instrumento de vida ou um instrumento de morte. Você escolhe. Eu prefiro usar a minha boca para edificar. Que Jesus me ajude, que Jesus te ajude a usar a boca e, consequentemente, a língua para a bênção, para abençoar e nunca para amaldiçoar. Vamos orar pedindo misericórdia do Senhor nesse assunto. Vamos falar com o Pai. Senhor, eu acabei de ministrar uma mensagem cujo tema é língua, bênção ou maldição. Eu acabei de dizer, Senhor, que humanamente falando, é quase impossível nós dominarmos a nós mesmos. É por isso que eu estou aqui orando, Senhor, pedindo que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude as pessoas que estão orando comigo nesse momento, para que nós possamos ser controlados pelo Teu Espírito Santo.
para que a nossa vida seja uma vida de bênção, Pai, e não de maldição. Que eu possa abençoar, nunca amaldiçoar. Que o Espírito Santo possa me dar graça, sabedoria, entendimento, paciência, acima de tudo amor, para que mesmo em meio às adversidades eu saiba usar a minha língua para abençoar as pessoas. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso, eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu perdão, assim como também aqueles que oram comigo, Senhor, para que o Teu nome seja sempre glorificado e que nós sejamos instrumento de bênção. Ajuda-nos a controlar a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você, que você possa, juntamente comigo, refletir sobre esse assunto que é muito importante. Quero me despedir de você, desejando a você, a sua família, uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Lembre-se sempre, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.